bacana, um beijo pra você. Olha só, o Flamengo, líder do Brasileirão, vai enfrentar o Juventude, o jogo em Caxias do Sul. E no finzinho do jogo, Juventude que se cuide, hein? A cobrança, Pedro! Líder isolado, melhor ataque do Brasileirão. É eficiência turbinada por uma assistência. Quando um grupo de atletas se gosta, ele faz mais. Quando o grupo de atletas ele tem um respeito e ele tem amizade, ele faz mais. Nas últimas rodadas, uma característica do Flamengo vem chamando a atenção: buscar o resultado até o fim. No ranking que mais marcou gols depois dos 40 minutos do segundo tempo, já foram 5. Recentemente, aconteceu no empate com o Atlético Paranaense. Na vitória sobre o Bahia, Davi Luiz de cabeça nos acréscimos do jogo no Maracanã! E na vitória sobre o Fluminense. Hoje à noite, em Caxias do Sul, o adversário do Flamengo é o... Com uma lesão no quadril, o Flamengo também não terá Bruno Henrique. O atacante sofreu uma pancada no pé e vai ficar em tratamento. Vitor Hugo entra no time. Davi Luiz, com dores no joelho, deve dar lugar a Léo Pereira. O time provável tem Rossi, Wesley, Fabrício Brancas, Léo Ortiz, Lohan e Gerson, Vitor Hugo, Luiz Araújo e Pedro. A gente não espera nada fácil lá e, claro, a gente vai, como Flamengo, vai se impor lá, assim, e se Deus quiser, vamos conseguir essa vitória, vamos trabalhar para isso. O Fluminense joga amanhã contra o Vitória para se livrar dessa classificação. Que aí consegue, então libera lá todas as transmissões. Nosso estúdio vai ficar nessa cor, tá? De Disney Plus, porque hoje é um dia muito importante pra gente. Vamos então atualizar o melhor do futebol brasileiro também com a rodada, Bruno. E o melhor do Campeonato Brasileiro neste momento é o Flamengo, que tem uma parada bem difícil jogando no Sul contra a equipe do Roger Machado. Com desfalques, aqueles de Copa América ou alguns novos, hein, Pedro? Boa tarde. Boa tarde, Bruno. Um abraço, um beijo para Mari. Uns desfalques novos aí, rodada a rodada, vão surgindo, natural. Os da Copa América estão de sempre. A torcida do Flamengo até fazendo a torcida contra o Chile, ontem que perdeu para a Argentina, para ter o Pulgar o mais rápido possível de volta, né? Mas enquanto eles estão fora, os 5 da Copa América, o Flamengo também vai tendo de lidar com alguns problemas que aparecem no meio do caminho, como, por exemplo, o Bruno Henrique. Bruno Henrique sofreu um trauma no Fla-Flu do último domingo no pé esquerdo, e aí fez exames, não tem fratura, mas vai se recuperar no Ninho do Urubu, não viajou lá para Caxias do Sul, então fica fora dessa partida. E aí é um problema porque o Cebolinha também está com um problema físico, então ele tem um problema no quadril do lado direito, basicamente aí mais de 3 semanas, talvez um mês, então o prazo já está correndo há algum tempinho, então vai ficar de molho por um tempo. Aquele lado esquerdo ali do ataque vai de fato ser um problema para o Tite. Ele vai colocar o garoto Vitor Hugo, jogou bastante com o Sampaoli, enfim, com outros treinadores mais no meio de campo, mas na base era um garoto mais ofensivo, jogava mais à frente, e com o Tite já chegou a atuar mais à frente no ataque mesmo do Flamengo. Então vai ser utilizado do lado esquerdo do campo, naquela função ali. Vamos ver se vai ter algum tipo de adaptação durante o desenvolvimento da partida, algum tipo de instrução do Tite, mas é essa a ideia. Então o Flamengo vai se adaptando como o campeonato se apresenta, 24 pontos na tabela, se vencer segue líder tranquilamente, mas se tiver algum tropeço, que tem sido comum nesses jogos contra o Juventude, pelo menos aí desde 97 foi a última vitória, né? 1-0, de lá para cá 12 jogos, 6 empates e 6 derrotas do Flamengo, então o Flamengo vai ter um problemão lá em Caxias do Sul. Davi Luiz, com algumas dores no joelho, viajou, só que deve ficar no banco de reservas como opção. Fabrício Bruno e Léo Pereira devem formar a defesa. É o Flamengo que vai se remendando aos poucos, e aí, como você gosta, Bruno, subindo a montanha durante a Copa América. Um abraço para você, um beijo para Mari. Eu gosto. Campo hoje precisando quebrar um jejum contra o Juventude em Caxias do Sul para se manter na liderança. Desafio fora de casa e com mais desfalques. Quem ficará fora do duelo desta vez é Bruno Henrique. O jogador sofreu um trauma no pé esquerdo e está fora da partida. Com isso, Vitor Hugo o substitui e atuará mais avançado.
Everton Cebolinha e Igor Jesus já não iriam jogar e seguem no departamento médico. Davi Luiz, que sentiu dores no joelho e precisou ser substituído no intervalo do Fla-Flu, conseguiu se recuperar e está disponível. O zagueiro, no entanto, deve iniciar a partida no banco de reservas. Ao todo, o time tem 8 desfalques confirmados, já contando com os atletas que estão pela Copa América. Além disso, o Fla ainda conta com um retrospecto ruim diante do Juventude. O rubro-negro nunca venceu o clube gaúcho no Alfredo Jaconi durante a era dos pontos corridos. Ao todo, desde 2003, foram 7 jogos, 3 derrotas e 4 empates. A última vitória do Flamengo lá foi em 1997. Por outro lado, o time não perde há 9 jogos e é o líder do Campeonato Brasileiro com 24 pontos. E conta com a união do grupo para se manter na ponta da tabela. O Flamengo não é só líder. É a equipe mais disciplinada porque já tem a jogar futebol. Ele quer isso, ele quer fazer de novo, fazer valer essa máxima, respeitar o adversário e ser o melhor dentro do campo. Com o melhor ataque e pontaria afiada, o Flamengo vai com tudo para continuar firme na briga pela liderança e quebrar o tabu de não vencer no Alfredo Jaconi. Tamo no ar! Boa Pois tarde, é. Vene Casagrande. Boa tarde. Pra você de casa, boa tarde pra você. Vene, eu quero saber o que todo mundo quer saber. Você já tem a escalação? Você já fez a escalação do Flamengo? Temos a provável escalação. Tite? A gente apurou pelo que o Tite esboçou na atividade de ontem e eu considero até uma novidade, assim. O quê, Vinícius? Porque se a gente for parar e analisar, ele não tem o Everton Cebolinha, que vai demorar a voltar aos gramados, com uma lesão no quadril. Agora não tem o Bruno Henrique, com um problema no pé esquerdo também, vai demorar a voltar. E aí ficou aquela dúvida, a gente até brincou aqui no fim do programa ontem, quem será que ele colocaria ali no setor ofensivo? E ele vai botar uma novidade. Vamos lá, o provável time do Flamengo que ele esboçou ontem. Rossi no gol, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Davi Luiz viajou, mas fica como opção no banco de reservas. Acho uma atitude extremamente correta do Tite. Ayrton Lucas na lateral esquerda, Léo Ortiz sendo mantido como primeiro volante, Gerson, Lohan, Vitor Hugo entrando no time na vaga do Bruno Henrique e a dupla de ataque Luiz Araújo e Pedro. Quase falei Luiz Henrique do Botafogo. Mas então, pra mim, essa é a grande novidade, ele colocando o Vitor Hugo. O desenho tático muda bastante ou o jogador vai se encaixar na nova função? Eu gostaria de te responder, eu confesso que eu sei, mas a fonte pediu pra não dizer isso, porque é uma estratégia técnica Então eu vou fazer uma Tite. pergunta pro Pedrosa. Pedrosa, você acha que, já que você não pode falar, né, que você já sabe... Antes do Pedrosa falar, eu posso só dar minha opinião? Claro. Eu acho que o Tite erra em colocar o Vitor Hugo, independentemente da tática dele, porque ele tem o Matheus Gonçalves à disposição dele. E o Matheus Gonçalves joga muito bem como ponta esquerda. Era uma oportunidade Ponta perfeita. esquerda? Porque ele entraria na vaga do Bruno Henrique. Mas a posição preferencial dele não é a ponta direita? Por exemplo, exatamente, Mas- foi a mesma pergunta que eu fiz para a pessoa. Se a gente for parar e analisar o jogo que ele se destacou contra o Botafogo, você lembra? Ponta esquerda. Ele jogou como ponta esquerda, inclusive fazendo um gol. Aos 49 segundos ele faz um gol pela ponta esquerda ali do ataque. Independentemente do da tática do Mas Tite, isso não para define colocar... que ele joga melhor ali. Não! Tudo bem, e é um garoto, tem oscilação Isso não e tudo define- mais. não, mas, eu mas acho- o que eu quis dizer é, eu já vi ele jogando bem Eu naquele entendi dia. o que o Benê falou. Por Entre exemplo- o Vitor Hugo e o Matheus Gonçalves, ele prefere o Matheus Gonçalves na esquerda. É Eu isso, entendo. porque não mudaria o esquema tático. Sim. Exemplo, vamos supor que o Tite entre com o Vitor Hugo aberto pela esquerda. Não é do Vitor Hugo. Vamos supor que o Tite entre com o Vitor Hugo jogando ao lado do Lohan no meio de campo. Ele muda o esquema tático Isso, dele, é que isso eu que eu acho quero saber. que não deveria mudar. Por isso que eu colocaria o Matheus Gonçalves, tendo em vista que ele nunca coloca o Matheus Gonçalves, porque ele alega que falta oportunidade, momento. E seria o momento ideal para ele. Eu acho que seria uma boa. Mas tudo bem, o Tite sabe muito mais do que eu, ele está no dia a dia. Ele entende que colocando o Vitor Hugo, independentemente do que ele pensa no esquema tático, vai ser melhor para o E Flamengo. pra quem não sabe, o Matheus Gonçalves fez uma rodagem importante no Red Bull Bragantino na última temporada, o que maturou bastante o jogador. Claro que não tá 100% maduro, mas é um ano interessante pro jogador. Sim. Pedrosa, eu como não posso perguntar, que eu nunca vi isso, mas o drone dele não falou, né? Eu não posso, Tudo o cara bem, pediu. eu super entendo, É. eu faço isso todo Eu vou dia, Benê. desvendar aqui. Eu entendo perfeitamente. A frase que eu mais escuto é, não conta pra ninguém conta não, pra tá, ninguém. Fernanda? Eu vou não conto. desvendar, Eu- aí depois que eu falar, foca no Venê. Só pra ver a cara Melhor dele. não, melhor Justo! Vai lá, Só vai pra ver a lá. cara dele. Então faz o seguinte, fica em pé ali, porque é difícil pro Cris cortar você. Vai lá. Fecha no Benê, Então vai. fecha no Pedrosa. Lá onde eu fico, aqui, ó. Aí. Assim que o... Tem como botar tela com tela, ô Cris? Podemos? Consegue? Eu tô curioso pra ouvir o Pedrosa. Isso não é combinado não, hein? A gente tá na tentativa de botar tela com tela. Enquanto Vai. ele fala, a gente vai ver a reação de Vamos Veneno lá. aí. Vou ficar aqui, tá? Dá licença. Alô? Lucas Pedrosa. Torcedor do Juventude. Conseguiu. Vamos lá.
lá, Lucas Pedrosa, eu quero saber, Vene já tem a resposta, mas não pode contar. Lucas Pedrosa, o Tite escolheu o Vitor Hugo no lugar do Bruno Henrique, aí onde faz o Cebolinha. A pergunta que eu fiz pra Vene Luiz foi: o Tite vai mudar a tática, ou seja, vai deixar 2 atacantes e o Vitor Hugo ali mais ao lado do Lohan? Ou o Vitor Hugo vai fazer a função de um ponta esquerda aberto pelo lado esquerdo e não vai mudar taticamente o Flamengo? O que você acha que o Tite vai escolher? Segundo fontes, vozes da minha cabeça, eu acredito que ele vai colocar o Vitor Hugo no meio-campo e vai liberar o Ayrton Lucas, que não vem fazendo boas partidas na lateral esquerda. Isso pode ser também porque ele ocupa um espaço, que é a principal característica dele. Boa. Quando tem um ponta ali que ocupa aquele espaço, e na minha visão, ele vai liberar o Ayrton Lucas quando o Flamengo tiver a bola, e ele vai deixar o Vitor Hugo, inclusive, para fazer uma contenção melhor ali de cobertura de lateral esquerdo, e o Flamengo, mesmo não jogando com ponta de ofício, vai ter um lado esquerdo equilibrado, e na direita vai continuar com o Luiz Araújo. Agora eu, segundo fontes, acho que já sei fazer leitura de Vene Luiz. Eu acho que ele vai deixar o Vitor Hugo aberto pela esquerda. Por quê? Teve a pergunta aqui do apurador pro cara, por que não o Matheus Gonçalves? Ou seja, o homem disse que o Vitor vai fazer a função aberta pela esquerda e ele falou, então por que não botar o Matheus? Eu vou responder o seguinte ao Pedrosa. É por isso que eu sou seu fã, Pedrosa. Agora aí o povo que vai me fazer leitura corporal, que tem um povo que sabe, sabia? Sim. Tem até um livro que fala sobre a sua leitura corporal. Leiam Vene Luiz. Inclusive, tá? no último jogo, durante a partida, eu até brinquei isso no meu... Brinquei não, falei sério no meu Twitter. O ideal, por exemplo, o Ayrton Lucas não estava fazendo uma boa partida. Botaria o Léo Pereira como lateral esquerdo e adiantaria o Ayrton Lucas. Porque o Bruno Henrique estava muito mal. Pra quem sabe ler, falou. Fernanda, um pinga é letra. É isso, faz sentido o que o Pedrosa falou. Amanhã a gente vai dizer o que aconteceu aqui, vai fazer essa leitura. Agora, Vene, você tá otimista? Qual é o tabu aí do Sul em relação ao Flamengo? São 12 jogos. A última vitória do Flamengo lá foi em 1996. De lá pra cá, 12 jogos, 6 derrotas e 100 empates. Eu não tinha nem chorado ainda com Juventude, né? 1996, nem lembro se foi o ano que o Romário, enfim, acabou deixando o Flamengo. Lembra que foi depois da festa da uva? Foi depois desse jogo que o Romário deixa. Isso. E eu não tinha nem chorado com Juventude ainda. Meu ano foi outro. Não, e outra, quando o Flamengo joga lá, geralmente tem que jogar polo aquático também, né? Porque é sempre verdade, gramado isso chovendo. Nem sei como é que tá o gramado hoje lá, nem vi fotos, mas é sempre assim. E se chover é ruim, né? Será que tá chovendo? Vamos olhar aí a previsão do tempo para ver se vai chover. Agora, o Flamengo seguindo bem nessa luta de tantos desfalques, e além dos desfalques relacionados à Copa América, que a gente já tanto falou, desfalques também por questões clínicas. E aí a gente tem 2 caras ao mesmo tempo machucados, provisoriamente, ainda bem um tempo mais curto, mas alguns jogos fora, que é o Cebolinha e o Bruno Henrique, Pedrosa. É uma pena, porque infelizmente o Cebolinha, eu já falei aqui, pra mim, ele é o principal jogador do Tite quando ele está em campo, ele é o cara que consegue executar principalmente a função do 1 contra 1, aquele cara que leva para a ponta esquerda e tem facilidade para fazer aquilo, recompõe muito bem, mas ele vem oscilando nessa questão física, não na questão do desempenho, mas na questão física. Eu acho que é muito parecido com o discurso que a gente fez ontem do Botafogo. O Flamengo também tem vários e vários jogos acumulados desde o início da temporada, mesmo não estando na pré-Libertadores, mas é uma equipe que joga com frequência todas as competições, isso também interfere. E o Bruno Henrique é outra pena, que era o jogador que estava atuando ali. Mas eu acho, para ser muito honesto, que o Bruno Henrique estava atuando muito mais pelo calibre que a gente sabe que o Bruno Henrique tem do que ele vem desempenhando em campo. O Bruno Henrique não tem feito uma grande temporada com a camisa do Flamengo. Então, talvez essa solução do Tite seja até numa eventual perda do Bruno Henrique por mais tempo, né?